que fosse tão grande quanto, né, a ferrovia Transiberiana. E nós fazemos essa viagem, o Expresso Transiberiano, o Grande Expresso Transiberiano. Aqui eu e a Anastácia nós vamos falar rapidamente, porque temos pouco tempo, somente 1 hora, mas eu queria ressaltar para todo mundo que o que vocês precisarem de detalhes do itinerário, a Anastácia vai falar sobre o itinerário, mas o que vocês precisarem de mais detalhes, a Kelly tem na Freeway, tanto das cabines, quanto das paradas, quanto das datas. Todas as informações a Freeway disponibiliza para vocês e essa apresentação também, tá bom, pessoal? Então, partimos, né? O nosso grande expresso transiberiano, a nossa grande viagem em trem privado por toda a Rússia, Mongólia e a China. Nós fazemos no verão, nós fazemos de maio a setembro todos os anos. Temos as saídas. Em todas as nossas saídas, nós temos guias acompanhantes que eu chamo carinhosamente de guias mães, né? Como nós temos a Anastácia. A viagem tem 16 dias, 15 noites. E como a Sônia mesmo pôde ver junto com o Walter, né? Desde o primeiro dia, eu falo que é o dia que vocês nascem na viagem, desde o primeiro dia até o último dia, essas pessoas, essas guias mães tão queridas, acompanham vocês em todas as cidades, em todas as paradas, nos 3 países, todos os momentos. Elas têm o cuidado de falar para vocês se faz frio, se faz calor, se é um dia como na Muralha da China que vai se caminhar um pouco mais para colocar um calçado mais confortável, para colocar uma roupa mais confortável. Então, assim, é realmente um trabalho de mãe, de guia-mãe. Né? E além das guias mães, nas nossas viagens, em todas as saídas, nós temos guias locais, guias especializados para cada cidade. Então, em cada cidade que nós paramos, por exemplo, em Pequim, nós temos guias que falam espanhol e junto sempre a nossa querida Anastácia. Na Mongólia, em Ulaanbaatar, nós temos guias mongóis que falam espanhol, como a nossa querida Pushi, como a nossa querida Guerel, mas temos também sempre junto a nossa querida Anastácia, as nossas guias mães. Todos esses pontinhos vermelhos que vocês veem na tela são paradas que nós fazemos com o nosso trem. Sempre nós teremos essas paradas programadas. A viagem, como eu disse, tem um total de 16 dias e 15 noites. E nós temos as saídas, pessoal, tanto de Moscou para Pequim, quanto de Pequim para Moscou. O conteúdo da viagem é o mesmo, não tem diferença nenhuma. Mas como a Sônia sabe, a Kelly sabe e a Anastácia sabe, eu tenho uma preferência, né, Nastilcha? Eu Exatamente. tenho uma preferência e sempre recomendo fazer a viagem a partir de Pequim e de Pequim para Moscou. Por quê? Porque quando nós começamos a viagem desde Pequim, ao voar até Pequim, nós já estamos adiantando todas as nossas horas de fuso horário. E conforme nós voltamos, conforme vocês veem esses pontinhos vermelhos aqui na tela que eu estou apontando, cada noite, essa pessoinha querida chamada Anastácia, quando vocês estiverem jantando, ela vai falar assim: todos nós vamos atrasar o relógio em 1 hora e nós vamos dormir mais. E a Anastácia não vai precisar acordar vocês 1 hora mais cedo no dia seguinte, porque conforme fazemos a volta de Pequim até Moscou, nós ganhamos 1 hora por noite. Quando nós fazemos de Moscou para Pequim, o que acontece? Nós adiantamos, porque nós não voamos todas as horas. Ou seja, nós perdemos 1 hora por noite e cada dia acordamos, consequentemente, 1 hora mais cedo. Tanto eu quanto a Anastácia. A Sônia também já fez essa viagem. E a Sônia fez de Pequim para Moscou. Então, assim, eu acho que faz uma diferença muito grande no nosso corpo. Dormir 1 horinha a mais cada noite, descansar 1 horinha a mais, né, Walter? Cada noite, eu acho que faz diferença, sim. E quando nós chegamos em Moscou, o voo para Moscou é mais curtinho, de Moscou para São Paulo é mais curtinho. E quem quiser também pode pedir para a Freeway, inclusive a Kelly sabe, já fez, nós já tivemos viajantes que fizeram depois de Moscou uma extensão para São Petersburgo.
que aí é muito gostoso, já não faz parte do Transiberiano, né? É uma extensão, é um adicional, mas pode-se fazer essa extensão até São Petersburgo e ainda passar uns diazinhos em São Petersburgo, que é uma cidade maravilhosa. No nosso trem e na nossa viagem, vocês podem ficar tranquilos, porque nós temos tudo incluso. Todos os passeios, todos os dias são inclusos. A refeição completa, com café da manhã, almoço e jantar, todos os dias, desde o jantar do primeiro dia até o café da manhã do último dia, sempre, não importa. Se vocês estiverem nas cidades ou se vocês estiverem a bordo do nosso trem, com todos os grupos, todas as saídas. A Anastácia vai estar com vocês. A Anastácia. Oi, gente, me desculpem. A Anastácia vai estar com vocês e sempre teremos todos os dias. Eu não sei, deu uma mensagem aqui, Kelly. Todos os dias a Anastácia vai estar com vocês no café da manhã, no almoço e no jantar. Ai, Zizi, ai, Anastácia, eu tenho restrição alimentar, eu sou vegetariana, ou eu não posso glúten, ou eu tenho diabetes. Tem tudo, tem como. Nós temos como ajudar quem é diabético a colocar o remedinho na geladeira. Quando são pessoas vegetarianas, tem como pedir refeição vegetariana. Quando são pessoas celíacas que não podem com glúten, nós temos como fazer as refeições sem glúten. Pode tudo. Tudo é possível. E por último, pessoal, uma coisa, assim, uma estratégia muito legal. Eu gostei, assim, muito do testemunho da Sônia, né? Do depoimento da Sônia. Porque a nossa empresa, o Grande Expresso Transiberiano, eu falo que nós temos uma latinidade. Nós já trabalhamos há tanto tempo, né? Viajamos há tanto tempo com brasileiros a bordo, com argentinos a bordo. Imagina, meu primeiro Transiberiano foi em 2004. Então, assim, nós entendemos, né, as necessidades dos viajantes brasileiros, né, as expectativas que vocês têm. E por mais que a nossa viagem tenha 16 dias, 15 noites, não são todas as noites no trem, pessoal. Nós temos um balanço, uma combinação entre noites a bordo e noites nos hotéis. Aqui no próximo slide já a Anastácia vai começar a falar um pouquinho da programação, mas eu queria deixar claro, assim, bem estruturado para vocês que quando nós chegamos na China, por exemplo, muita gente fica preocupada. Ai, será que eu preciso pegar noite extra na China? Será que eu preciso de mais tempo? Porque a China é tão longe. Não precisa, o programa de China é bem completinho. Na China, nós temos 3 noites de hotel, 4 dias de passeio, tem a Muralha da China, tem a Cidade Proibida, tem o passeio de Hutong, que é aquela bicicletinha que vai pelos bairros antigos. Ah, Zizi, a Sônia comentou que é um voo de Pequim para Ulaanbaatar. Está incluso esse voo? Sim, pessoal, está incluso esse voo. Seja a Anastácia que esteja com vocês de guia-mãe, geralmente é, mas se for outra guia-mãe, a Ana ou qualquer outro dos nossos guias profissionais acompanham vocês nesse voo, que já está incluso no preço. Depois, chegando em Ulaanbaatar, na capital da Mongólia, nós temos 2 noites de hotel. Os hotéis são sempre centrais, 5 estrelas. Se não tem hotéis 5 estrelas, nós colocamos em hotéis 4 estrelas superior. Então, vocês vejam que de 15 noites, 3 noites em Pequim, 2 noites em Ulaanbaatar. Depois de 3 dias passeando em Ulaanbaatar, nós já partimos no nosso trem. Nós fazemos o check-in no nosso trem de Ulaanbaatar e só vamos sair do nosso trem, da nossa casinha sobre rodas, em Moscou. Nós não vamos pegar as nossas malas grandes e sair conforme chegamos nas cidades. Não, a mala fica dentro da cabine, nós saímos, fazemos o passeio durante o dia e voltamos para nossa casinha sobre rodas à noite. Não tem necessidade de carregar a mala para cima e para baixo. E aí nós teremos de Ulaanbaatar até Moscou sempre essa combinação entre noites a bordo e noites no trem. Então, por exemplo, na Sibéria, além das 3 noites em Pequim, das 2 noites em Ulaanbaatar em hotéis, nós teremos uma noite aqui entre o Lago Baikal e Irkutsk,
Nós dormimos em Irkutsk, passamos a noite num hotel em Irkutsk muito gostoso, no Marriott Courtyard. E depois nós temos uma noite de hotel em Ekaterimburgo, que é uma cidade muito importante. A Anastácia vai nos contar por quê. É uma história bem forte. E são cidades muito ricas de passeios. Então é até bom que nós dormimos nessas cidades. Por quê? Porque ao dormir nas cidades, além de vocês relaxarem, de vocês estarem num quarto de hotel gostosinho, de vocês passearem nessas cidades, nós temos mais tempo também nos nossos passeios e nas nossas excursões, nos nossos city tours. E sempre, por exemplo, de Krasnoyarsk para Novosibirsk, noites a bordo. Em cidades na Sibéria como Ulan-Ude, que vocês veem aqui no mapa, que a Anastácia vai explicar, Novosibirsk, Krasnoyarsk, nós chegamos durante o dia como se fosse um cruzeiro. É um cruzeiro ferroviário. Nós chegamos durante o dia, passeamos durante o dia e voltamos à noite para nossa casinha. E durante a noite nós vamos ter entretenimento, nós vamos ter festa a bordo, festa da vodka que a gente vai falar para vocês. Nós vamos ter palestras, a Anastácia gosta muito de mostrar para vocês aonde vocês estão, o que nós veremos na próxima cidade, qual é a história da próxima cidade para vocês já chegarem aclimatizados. E por último, nós temos 2 noites de hotel em Moscou. E toda a programação, todo o passeio bem gostoso, já programado, já incluído em Moscou. Com City Tour, com o Kremlin, tudo completinho. Traslado de chegada e traslado de saída. Então, agora, a Anastácia vai falar para vocês um pouquinho da programação e o que eu queria era dar esse comentário, né? Dar essas informações mais técnicas e sempre deixando claro que nós temos, além dessa combinação entre noites de hotel e noites no trem, noites a bordo, por que é importante isso? Porque, pessoal, 2 coisas que eu vou falar aqui para vocês que no nosso trem, que na nossa casinha sobre trilhos tem e que vocês podem perguntar para a Freeway também, que eles vão confirmar, passar tudo para vocês por escrito. Nós temos sempre a nossa guia-mãe falando em português com vocês e os guias locais em espanhol. E essa combinação de noites de hotel com noites de trem permite que a gente tenha todos os dias banho, porque qual que é o medo sempre que os nossos viajantes, os nossos transiberianos têm, né, na Stiucha? É que não tenha banho, mas todo mundo toma banho todos os dias. Pessoal, eu vou passar para o próximo slide agora. Todas as dúvidas e as perguntas vocês podem mandar no chat, que aí eu e a Anastácia respondemos no final. Na Stiucha, agora é com você. O que você fala, okay, o que você pode contar para a gente da programação, da viagem? Boa tarde para todos os visitantes hoje, para todos os aventureiros que hoje estão aqui conosco para viajar via online no Transiberiano. Então, meninos, aqui podemos ver a primeira imagem, é uma imagem muito especial para nós. Portanto, que foi tirada no Lago Baikal, que é o maior lago do mundo e maior reserva de água doce. Realmente, o Transiberiano, eles são 9.000 quilômetros desde Moscou até uma outra cidade onde foi construída, que é Vladivostok. Mas a gente quer visitar mais. Se quando nós pagamos um pacote, queremos visitar mais e mais e mais. E exatamente por isso nós criamos um produto muito completo de visitar 3 grandes impérios. O primeiro império que a gente começa por visitar é China. Realmente, a China tem uma história interessantíssima, rica, antiga. Nós podemos dizer que a mentalidade chinesa é bem diferente, e realmente é. Por isso, vale a pena começar exatamente por esse país. Aqui, gostaria de falar um pouquinho da programação. Quando vocês chegam na China, o nosso guia local chinês, que fala mandarim e que fala espanhol, vai vos encontrar no aeroporto. Aí, todos juntos, o grupo completo chega para o hotel. No hotel, eu fico com as chaves já prontas para vocês poderem logo subir para os quartos e descansar. Nesse dia, nós
jantamos todos juntos, a gente se conhece, vocês fazem muitas perguntas, eu respondo, conheço cada um pelo nome. E no dia seguinte, meninos, nós vamos começar o nosso primeiro dia de excursão. Nesse primeiro dia, nós vamos visitar a Cidade Proibida e Templo do Céu. No dia seguinte, visitamos essa imagem que foi tirada. Sim, aqui temos Cidade Proibida. Agora nós estamos com a Muralha da China. Não, eu estou vendo Cidade Proibida, não a Muralha da China. Ah, então eu acho que está com delay, né, Stюcha? Sim, sim. Aqui já podemos ver a Muralha da China, que será no segundo dia, normalmente é no segundo dia. Vou mudar o slide agora, então, para Cidade Proibida, correto? Cidade Proibida. Meninos, para quem já alguma vez viu o filme interessantíssimo que ganhou muitos prêmios, como O Último Imperador, vocês já devem conhecer a Cidade Proibida, que é um palácio fechado onde viviam os imperadores, se falando assim rapidinho, não é? Bom, o nosso guia local sempre conta toda a história, cada quarto, muitas emoções que a gente vai viver dentro dessa Cidade Proibida, que fica exatamente na Praça Central. Para esse dia, eu sempre digo para vocês terem cuidado, para não apanhar muito sol, como se vestir, etc. Para quem vai fazer essa viagem, recomendo ver realmente O Último Imperador. Assim será muito mais interessante para vocês no futuro. Nesse dia também vamos visitar mais lugares interessantíssimos. E a combinação de comidas na China, nós sempre gostamos de fazer uma mistura da comida típica chinesa, mas também da comida europeia, porque nem toda a gente sempre consegue comer comida chinesa, não é? Então, para o vosso conforto, nós fazemos combinação de comidas durante esses 2 dias. Aqui podemos ver o lindíssimo Templo do Céu. O Templo do Céu é uma visita bem bonita também, né, Nastюcha? É bem bonita e o que eu gosto é que seja na segunda parte do dia, quando já não é tal calor, já é mais relaxante, porque enquanto vocês ainda estão fresquinhos, fazemos o mais difícil, que é Cidade Proibida, porque são muitos quilômetros. Agora, no Templo do Céu, a gente já vai passear muito mais tranquilos, bem almoçados. E aqui também temos um jardim fenomenal. Aí o meu colega chinês vai contar muitas histórias, porque realmente cada imperador tinha criado algo poderoso nesse país. O que eu acho interessante, assim, eu como passageira, né, também como visitante, é que todos os anos que eu visito, que eu acompanho junto com a Anastácia, os grupos, a Cidade Proibida é imensa, né, Nastюcha? São várias salas, são vários campos, são várias partes, e como o Império Chinês realmente foi muito grande, né? Ele foi muito grandioso, né? Foi muito engenhoso para construir os seus palácios. E como a Cidade Proibida ela é muito grande, nós visitamos a maior parte. Eu, como pessoa, não trabalhando no trem, mas eu sinto que quando a gente visita o Palácio Imperial de manhã, tem toda aquela magnitude, né? Tem toda aquela majestade da cidade imperial. E é gostoso visitar o Templo do Céu no final do dia, porque, como a Nastюcha disse, já está caindo, o tempo já está mais gostoso. E é um parque menorzinho, nós nos sentimos acolhidos, né? É bem gostoso. O jardim é como se fosse um jardim botânico, na verdade. Até a chegada ao Templo do Céu, vale a pena caminhar, desfrutar. Aí, nesse parque, a gente pode ver os idosos, os reformados chineses, jogando baralho, cartas.
e Música. outros jogos com música, assim, com gafanhotos domésticos. É algo impressionante. Eu lembro-me que nós paramos ao pé de um senhor que estava com um gafanhoto doméstico e começamos a tirar fotos, porque realmente há quem dança, há quem faz yoga. Bom, nós podemos ver ao fim da tarde aí como vivem realmente os reformados chineses. É muito interessante porque não é tanto história quanto a realidade, não é? E todos nós queremos ver também realidade. E depois de 3 noites, né, 2 dias inteiros de passeio, no quarto dia, após a terceira noite, a nossa querida Anastácia vai falar para vocês deixarem as malas prontas, porque nós temos neste quarto dia o voo de Pequim para Sim. Ulaanbaatar. Sim, exatamente, meninos. A viagem transsiberiana é uma viagem muito estruturada e eu respondo por cada passo que nós fazemos juntos. Eu sou guia bastante compreensível, mas a estrutura é a estrutura que temos que cumprir. Vocês não têm que pegar as malas, não têm que tratar de nada, vocês têm que descansar e chegar às horas. Eu trato das vossas malas. Portanto, quando eu digo para preparar as malas e deixar no lobby, vocês deixam e daí eu fico, digamos assim, eu fico a tratar de toda a logística. Enquanto nós vamos visitar Hutong, que é o bairro antigo, central, que não mudou durante 2 últimos séculos, que a gente vai fazer de triciclo. Sim? É bem Portanto, gostoso. de rickshaw, eu diria de rickshaw, algo parecido com a rickshaw, realmente. Rickshaw, né? Se diz em Rickshaw, português. sim, mas rickshaw é uma palavra indiana, sim, mas na China é uma coisa bastante parecida, só que não são as pessoas que carregam, já é de bicicleta. O condutor é de Triciclo bicicleta. mesmo. É uma carruagem de bicicleta, digamos. Exatamente. É um passeio levezinho. Depois de 2 dias intensos na China, nós ficamos relaxados até ao voo. Olhamos pela última vez as paisagens de Pequim e seguimos para o aeroporto. No aeroporto, todos juntos, já sendo uma família, a gente embarca no voo para Ulaanbaatar. Meninos, e nesse dia da chegada no Ulaanbaatar, muda a nossa vida. A nossa vida muda. Nastюша, eu queria só explicar por que nós fazemos em voo. A Sônia falou rapidamente, mas eu gostaria de deixar bem explicadinho. Nós temos 2 ferrovias transiberianas. Tem a primeira ferrovia transiberiana, né? Digamos que a irmã mais velha, né? A irmã de frente, que vai de Moscou até Vladivostok, que contam 9.288 quilômetros. E nós temos depois a segunda ferrovia, que é a Transmongoliana, que é a que nós fazemos, que ela pega dali do Lago Baikal e de Ulan-Ude, desce ao sul e termina na Mongólia, na capital da Mongólia, em Ulaanbaatar. Então, é muito mais interessante para nós e temos muito mais visitas, muito mais passeios, uma riqueza muito maior de paisagens, de cultura, de religiões, quando nós fazemos a Transmongoliana. É a mesma ferrovia que a Transiberiana, só que em vez dela continuar e ir até o final da Rússia, ali depois do Lago Baikal, ela desce ao sul e vai para Ulaanbaatar. De Ulaanbaatar para Pequim ou de Pequim para Ulaanbaatar, nós fazemos em voo por quê? Porque não é ferrovia transiberiana mais, são as ferrovias chinesas. E o governo chinês não deixa que a nossa empresa, não nos deixa fretar os vagões só para a gente. Se nós fazemos esse trecho em trem, dá mais, como a Anastácia sabe, como a Nastюša sabe, dá mais de 30 horas. Então, para nós não perdermos 30 horas, né, em um trem que não é a ferrovia transiberiana, que não é o transiberiano, nós fazemos esse trecho em voo de Pequim para Ulaanbaatar. Para quê? Para nós aproveitarmos mais tempo em Pequim e para nós chegarmos antes em Ulaanbaatar de voo. Então, essas 30 horas, ao invés de nós ficarmos no trem, nós acabamos gastando mais em Ulaanbaatar, que é maravilhosa, né, Nastюša?
Eu gostaria de referir que já fui testemunha muitos anos atrás, quando se fazia o Transiberiano assim, sempre em trilho. Depoimento é o seguinte: primeiro, se nós fizéssemos de trem tudo, a gente não conseguia fazer esse passeio fantástico em Hutong. Sim, porque seria menos tempo para passeio. Já que temos esse tempo, usamos para ver um pouquinho mais, incluir mais no vosso pacote, mais passeios. Outra coisa é que realmente as pessoas ficam um pouquinho cansadas da China, porque China é muita gente, é verão, é bastante calor, umidade, etc. Bom, é o clima deles. Portanto, acreditam que fazer voo de 1h30 é bem mais precioso do que ficar 6 horas na fronteira da China com a Mongólia. Sim. Eu lembro-me daqueles tempos quando mudávamos as rodas, porque a roda não era do tamanho do trilho chinês e por isso todas as pessoas só tinham que ficar dentro ou sair por 6 horas. Bom, era realmente um pouquinho desconfortável para todos e por isso... E calor, né? E calor, sim, na China faz muito calor no verão, portanto, realmente eu acho que podemos ver mais qualquer coisa dentro desse pacote do que ficar fechados 6 horas na fronteira. E o Ulaanbaatar, como que é? E Como que é a nossa programação? Na chegada ao Ulaanbaatar, meninos, podemos relaxar. Relaxar finalmente e desfrutar de um país ainda autêntico. Isso equivale, porque eles ainda estão a passar para capitalismo, ainda não passaram definitivamente. Enquanto esse país está assim no meio de 2 rumos, vale a pena visitar gente tão boa, tão calorosa, tão simples, tão aberta como os mongóis, que tem uma história antiga, rica. Eu acho que todos vocês já ouviram falar do famoso Genghis Khan, que era o imperador mongol, que conquistou meio mundo, incluindo a Rússia, que depois ficou com 300 anos do jugo tártaro-mongol. Mas não é por aí, meninos. Realmente, eles são um império. Quando eu comparo os mongóis com algum país, por um pouquinho só consigo comparar como Portugal, que teve a sua época de ouro e depois perdeu essa época de ouro. Aqui na Mongólia é mais ou menos isso também. Eles foram muito fortes. Depois, infelizmente, depois da morte do Genghis Khan, quando os filhos do Genghis Khan começaram a partir as terras, já começaram a perder a força. Mas podemos ver ainda a grandiosidade. povo nômada, que vive ainda nos campos, nas yurtas famosas que a gente vai visitar. Nesses 2 dias nós temos programação rica. Vou passar para o aqui próximo nessa slide. foto. Que tem os mongóis, que tem os campos. Sim. Você quer falar, Nastiusha? Eu gostaria de completar que nessa foto nós temos um edifício assim parecido com o do Dubai, sim. É o famoso Hotel Blue Sky e normalmente a gente fica exatamente alojados nesse hotel na Praça Central. Na Praça Central de Ulaanbaatar. Então é impossível se perder, porque esse hotel você consegue ver de toda a cidade, porque Ulaanbaatar é muito plana. Aqui, né, Stiusha, você estava falando dos parques e dos nômades. Exatamente, dos nômades, meninos. Há uma parte da nossa programação que a gente vai para fora da cidade para conhecer exatamente a vida no campo. Nós passamos por um parque da reserva natural que se chama Teresh. Aí nós vamos visitar, sabem, é uma natureza assim, fora da nossa imaginação, como eu digo, não sei, é outro planeta. É superfície, não sei se é da Lua ou se de mais algum planeta. Visitamos um monumento do Genghis Khan, visitamos o campo, visitamos dimensões
Sim, podemos Monumento ver do animais. Gengis Khan que tá na tela. Tá na sua tela? Ele tá aparecendo na sua tela? Sim, sim, sim. Eu disse que visitamos, sim, exatamente, o monumento do Genghis Khan. Para além disso, durante o nosso passeio, que se faz em ônibus, de uma forma muito confortável, sempre tendo água no ônibus. Todos os dias nós temos água no ônibus, em cada cidade, água fresquinha. Aqui podemos ver yurta, ou como dizem os mongóis, ger, que vamos visitar, vamos conhecer uma das famílias, vamos ver como eles vivem, até dá para provar alguns petiscos mongóis. Aí, eu não gosto que vocês desfrutam muito, podem desfrutar, experimentar, mas não entram assim muito na comida. Qualquer coisa deixam para mim, tá? Um pedacinho ou outro. Pedacinho de Senão... leite, um pouquinho de leite de égua, queijo de leite, leite de cabelo. égua e tal, é uma coisa assim muito especial. Por isso, qualquer coisa deixam tudo para a Anastácia, que o estômago da Anastácia já está habituado. Anastácia tem sangue mongol. Exatamente, por acaso todos temos, todos os russos têm. Então, meninos, aí podemos ver os cavalos, as águias, os camelos. E nós vamos também ver um pouquinho da cultura. Não sei se tem aí a imagem do Nadam. Não. Não? Então, meninos, antes de você passar para essa foto, ficamos aqui, meninos, no campo, no Parque da Reserva Natural. Para nós vai haver um espetáculo que se chama Festival Nadam. O Festival Nadam é um dos festivais mais antigos do mundo. Ainda existe desde a época do Genghis Khan, do famoso imperador mongol, que uniu todas as tribos e criou a Mongólia completa que temos hoje. Para nós vai haver uma verdadeira apresentação com os verdadeiros artistas do Nadam oficial, mas em miniatura, sim, em 1h30, em vez de 2 dias. Não sei se vocês estão vendo o slide que tem agora, mas são 3 fotos em uma tela só. Exatamente. A primeira foto é do Nadam e a terceira foto também. Exatamente. Então, os artistas que realmente, no verdadeiro Nadam, mostram a sua força, a sua sabedoria, eles vão atuar também para nós. Por exemplo, nós vamos ver corrida dos cavalos, baile típico, canto de garganta e muitas outras coisas. A luta típica, que é muito parecida com lutas japonesas. Então, aí a gente vai realmente conhecer toda a cultura. E depois, né, Xuxa, de 2 noites em Ulaanbaatar. E depois chega o momento mais esperado por todos. Entrar na nossa casa, no nosso trem. Meninos, quando nós vamos chegar todos juntos ao trem, eu relembro para vocês em que cabine, em que vagão vocês estão. Nós vamos ser recebidos pelo staff do nosso trem, da ferrovia oficial russa, com champanhe, com música. Cada camareiro que existe no vagão vai ficar com um tapete vermelho à vossa espera, à nossa espera. Nós embarcamos na nossa casa sobre os trilhos por 9 dias. E só saímos da nossa casinha sobre trilhos com as malas em Moscou. E fala para mim, Xuxa, qual que é a primeira cidade que nós visitamos depois da Mongólia? Sim, aquela cidade que você agora vai passar no slide, que se chama Ulan-Ude. Capital autônoma da Buriátia. O que é a Buriátia, né, Xuxa? Eu gostaria de vocês vão pensar, Anastácia, esses nomes estão
confusos, tudo igual, Ulaanbaatar, Ulan-Ude. Bom, Ulan significa vermelho. Por isso, como a República de Buriátia, que faz parte da Federação Russa, e aí à noite nós já passamos a fronteira da Mongólia e Rússia, chegando na República Buriátia, já é Rússia, é uma república com o seu presidente que entra dentro das fronteiras russas. Eles são como se fossem irmãos dos mongóis. No fundo, a etnia é a mesma. Por isso, eles falam praticamente a mesma língua, para além do russo. Russo é língua oficial em todos os sujeitos federativos da nossa Federação Russa. Mas, para além do russo, cada sujeito federativo tem também a sua língua étnica. E aqui o que nós visitamos em Ulão-Ude? Exatamente. E o que é que nós visitamos? É que essa casinha lindíssima pertence aos russos da velha crença. Meninos, a história é interessantíssima. Eu acho que pouca gente conhece, mas agora quando eu vou falar rapidinho, vocês já vão entender. Eu sei que no Brasil existe comunidade dos russos de velha crença. Quem eles são? No século XVIII, os russos que eram ortodoxos, desde o século X, tiveram uma reforma na igreja. Aí, o rei, digamos assim, o imperador russo, disse que vai haver reformas religiosas. E muita gente que rezava desde o século X na ortodoxia antiga não aceitou as novas reformas. Eles foram perseguidos e isolados. Por isso, muita gente dos russos que não aceitaram a nova crença e que começaram a chamar-se russos de velha crença, fugiram para muitos outros países e também para o Brasil e para a Argentina. Mas a nossa famosa mãe da pátria, a famosa Catarina II, ela deu amnistia para os russos de velha crença. E muitos deles voltaram, mas a mulher era muito esperta, na verdade. Ela disse assim: quem quiser voltar, que volte. Mas como diriam em russo, Nastiusha, não опять торопится, время мало. Mas voltam para as terras bem longe do centro. E é aí que a gente vai visitar a verdadeira cultura russa. Podemos passar. E aí, o que acontece nesse vilarejo? E nesse vilarejo dos russos de velha crença, nós vamos conhecer esses tais russos. Nós vamos viver um noivado, onde alguns turistas podem participar pessoalmente e ser batizados em russos de velha crença. Aqui vocês veem os noivos. Geralmente, aqui o vocês podem noivo ver russo os noivos. casa com uma brasileira e a noiva russa casa com um brasileiro. E assim eles ficam kits igualitários porque eles são casados na vida real. Exatamente. Acreditam que não há fronteira linguística nenhuma, porque eu vou traduzindo tudo para vocês. Sim, já agora eu gostaria de dizer que durante toda a nossa viagem a gente usa um microfone específico. Esse pormenor faz diferença da nossa empresa para outras. Vocês vão escutando tudo, podem ter mãos livres, fotografando o que está a ver, escutando o guia ao mesmo tempo. Durante toda a viagem. Aí, nós saímos de Ulão-Ude e a nossa próxima parada vai ser o Lago Baikal, já logo pela manhã. Particularmente, eu gosto bastante também da saída desde Pequim, por quê? Porque o dia do Lago Baikal, eu acho que depois da Mongólia, é o ponto mais alto da viagem. E nós amanhecemos no Lago Baikal. Essa foto que vocês veem é realmente como a gente acorda. Quando nós olhamos, nós vemos o Lago Baikal, você não vê aonde começa e aonde termina o lago, porque é uma imensidão. E o trem, Anastácia, aonde que o trem para no Lago Baikal?
No famoso quilômetro 110, que tem uma boa descida para a praia, digamos assim, de todas as descidas, essa é a mais confortável. Aí a gente para no meio do mato, vai visitar um vilarejo, passear pelos lugares lindos, apanhar flores e finalmente tomar o banho nas águas frescas do Lago Baikal. Meninos, a água é pura, limpa, gostosa e os locais dizem que quem vai tomando banho no Lago Baikal fica mais jovem para mais 5 anos. Qual Por que é a isso sua vale a pena. idade hoje? A Anastácia hoje, gente, tem 82 anos. Eu tenho 89. É que a gente Não, ao toma tanto contrário, banho. eu sou uma bebê de tomar tanto banho. Mas como vocês podem ver, pessoal, a água tem normalmente 13 graus de temperatura e o trem para em frente ao Lago Baikal. Quando Exatamente. nós entramos no Lago Baikal, quem entra no Lago Baikal tem uma recompensa, tem um presente. Os nossos queridos atendentes de cabine esperam vocês na beira do lago com uma toalhinha na mão e com uma dose de vodka. Vodka! Aí vocês se esquentam. Aí depois que vocês se esquentam, vocês entram de novo no Lago Baikal. Aí vocês se animam. Quando nós saímos de vez para o lado Baikal, o que está acontecendo do outro lado do trem? Um churrasco russo com música, com dança, com demonstrações das canções siberianas e um churrasquinho. Quem for vegetariano pode avisar a Anastácia que tem como fazer. E o churrasco russo tem muitos legumes, tem muita batata, tem beterraba, tem cebola, tem. Não precisa se preocupar, eu falo que o churrasco russo é muito eclético, dá para todos. E no final do dia, para onde nós vamos, Anastácia? Nós vamos para Irkutsk. Irkutsk, passamos a noite em Irkutsk. Ou seja, pessoal, nós tivemos 2 noites a bordo e agora vem a nossa sexta noite de hotel. Uma noite na capital da Sibéria, em Irkutsk. Conta um pouquinho pra gente de Irkutsk, Nastiusha. Bom, meninos, Irkutsk é uma das cidades mais velhas da Sibéria, que foi conquistada pelos cosacos russos, porque antigamente viviam lá etnias próximas dos mongóis. Portanto, quando os cosacos chegaram, eles formaram essa cidade. Mas essa cidade é conhecida também por outras épocas, por dezembristas que foram revolucionários exilados para a Sibéria. Sempre a Sibéria era o lugar do exílio e por isso a história é riquíssima. Aqui vocês podem ver cultura, igrejas antigas, rios volumosos. E também é importante dizer que exatamente aqui passava a antiga, a primeira e histórica via transsiberiana. Aqui nós também temos essas casinhas, né, Nastiusha, que são bem típicas. Exatamente, essas casinhas que foram sempre na Sibéria e no norte da Rússia construídas em madeira. Por quê? Porque a madeira é um material quente. Por isso, desde sempre se usava bétula, alerce e muitas outras madeiras típicas russas se usavam exatamente aqui na construção das casas. Que tem sempre essas janelinhas bem decoradas. A gente vai visitar tudo isso. E o que acontece depois de Irkutsk, Nastiusha? Nós temos uma noite de hotel em Irkutsk, o dia inteiro de passeios em Irkutsk. E aí? E aí, meninos, pode passar o próximo slide? Foi? Passou? E aí, exatamente, meninos, nós seguimos para outra cidade também muito antiga de cultura, que se chama Krasnoyarsk. Bom, meninos, Krasnoyarsk fica exatamente no meio de taigá, do famoso bosque taigá. Mas apesar disso, a cidade ela é bem moderna, mas também com uma parte histórica. Por causa de muitos europeus católicos que foram exilados também
para a Sibéria, nós podemos encontrar nessa cidade, por exemplo, uma das igrejas católicas, que não há muitas na Rússia, mas exatamente essa cidade tem. E depois de Krasnoyarsk, o que nós visitamos? Nós Seguimos, passamos o dia em Krasnoyarsk, voltamos para nossa casinha à noite, passamos a noite no trem, no e aí no trem, dia seguinte, o que nós visitamos? cidade de Novosibirsk, que é a capital da Sibéria Ocidental. É uma cidade jovem que foi criada, fundada pelo Nicolau II e pelo seu pai, Alexandre III. Exatamente, foi criada por causa da Via Transiberiana. Por isso tem uma estação ao estilo de uma locomotora, meninos. Podem ver aqui que parece uma locomotora com as rodas grandes. Locomotoras antigas a vapor. É esse slide que vocês estão vendo, né, Nestiusha? Exatamente, exatamente. Vou mudar de slide agora. Isso. Eu acho que assim, Novosibirsk é bem aquela cidade soviética das ruas grandes e largas, né? Como o Nicolau II, ao qual eu referi-me, era o último, último imperador nosso, se depois nós seguimos com a Revolução Comunista, e realmente essa cidade, digamos, teve a sua história na época soviética, por isso tem muitos edifícios ao estilo empire-stalinista, que é interessante de ver, sim, porque é um estilo muito famoso. Também é uma cidade grande, com o maior teatro estatal de ópera e balé. Se vocês pensam que o Teatro Bolshoi de Moscou é o maior teatro, não, não é. Pela dimensão, o de Novosibirsk é maior. E depois de Novosibirsk, o que nós visitamos? Mas, Nastiusha, importante, o que a gente tanto faz à noite no trem quando a gente viaja de uma cidade para outra? Exatamente, eu também ia falar isso. Meninos, se vocês pensam que vocês, depois da chegada das excursões, ficam nas vossas cabines fechadas a pensar, Anastácia, o que eu faço aqui mais? Acreditam que nós vamos nos divertir tanto, nós vamos ter prova de vodka, nós vamos escutar os concertos do nosso pianista privado, do nosso querido Alexei, no Vagal Bar. Nós vamos tomar vinho, nós vamos ter palestras, nós vamos conversar, conviver. Vai ser uma diversão. E aqui chegamos a uma cidade muito importante na vida de cada russo, que se chama Yekaterinburgo. Aqui vocês podem ver na imagem uma antiga estação dos trens, agora já existe uma nova. Essa cidade foi a única cidade da parte oriental da Rússia que recebeu a Copa do Mundo. Mas não é por isso que ela é tão conhecida para nós. Para nós ela é conhecida por causa da história da morte do último czar Nicolau II com toda a sua grande família. Acho que todos ouviram falar da Anastácia, que não se sabe se a princesa morreu, se não morreu. Bom, aí exatamente nessa cidade a gente vai descobrir. Primeiro nós vamos visitar aqui, tem uma imagem da catedral sobre a sangue derramada. Já agora, todos os membros dessa família são santos mártires nessa altura, foram canonizados. Essa catedral foi construída exatamente no lugar onde eles foram mortos. É um lugar muito específico. A história, eu acho que, sabem, vocês vão entender toda a alma russa depois de visitar essa cidade. Porque não dá para... Vocês vão viver toda aquela história dramática junto a eles. Aqui não dá para dizer tudo em duas palavras, toda a história dos Romanov. Quem puder ver o filme, os Romanov, sim, por favor vejam, porque realmente assim vocês vão entender o conteúdo. Mas a cidade é linda não só por causa da catedral sobre a sangue derramada. Nós também vamos visitar os lugares mais emblemáticos da cidade. Também vamos visitar o lugar fora da cidade que também tem a ver com a morte da família real. Eu acho que vale a pena.
eu acho que vale a pena dizer, né, Stilcha, que nós visitamos o interior dessa catedral sobre o sangue derramado, porque foi o local do assassinato na Eu casa já disse, em exatamente, eu já disse 1900, que foi construída exatamente no lugar onde no foram local. mortos. Sim. E depois, aqui, olha só o que eu tenho. E aqui, meninos, eu estava exatamente no final a falar desse lugar que fica fora da cidade, um lugar pesado, mas ao mesmo tempo relevante, no bom sentido. Exatamente aí os comunistas, depois de ter morto toda a família, jogaram os corpos nas covas. Chama-se Cova do Gania, Gania na Yama em russo. Nesse lugar, durante muitos anos, foram feitas escavações, foram achados os restos dos corpos. Hoje em dia foi construído um monastério masculino naquele lugar. Nós vamos visitar vários monumentos feitos em nome da família real. Nós vamos visitar essa cova para onde foram jogados os corpos. Aqui vocês têm imagem de todos os 5 filhos do czar Nicolau II e a sua esposa Alexandra Feodorovna. Realmente a história não é dramática, é drástica. Portanto, vale a pena conhecer. Eu acho que depois disso vocês ficam, sabem, ficam russos. Depois de visitar esse lugar. Eu acho que todos os dias, né, Nastiusha, quando as pessoas voltam, seus filhos voltam com você para o trem, eu acho que todo mundo sempre volta muito eufórico, né? Porque em Novosibirsk a gente tem a visita do Museu das Locomotivas, tem o Mercadão, então fica todo mundo... Todo mundo muito animado. As cidades onde nós vivemos e conhecemos realidade. Há outras cidades que têm mais parte da história emblemática e aí mais estamos mais histórica. Mas emoções são todos os dias. Só que vocês vão ver emoções completamente diferentes. Vocês vão se rindo, vão chorando. Eu acho assim, o que eu sinto com vocês. Cada vez. Que eu sinto, lembra quando todo mundo volta, né? Porque nós temos uma noite em Ekaterimburgo, passamos uma noite em Ekaterimburgo, e o que eu sinto muito de todo mundo é que quando as pessoas voltam, elas sempre voltam muito perplexas, chocadas, muito sentidas, né? Com as visitas de Ekaterimburgo. Completamente, de acordo. E o que mais? Lembra da fronteira que nós visitamos também, a única no mundo que nós orgulhosamente falamos que só tem na Rússia, que é a fronteira da Europa e da Ásia. Exatamente. O continente europeu tem uma fronteira, divisão oficial referida pelos cientistas, provada pelos cientistas, onde passa a fronteira entre a parte europeia do continente e asiática. E exatamente essa fronteira fica perto de Ekaterimburgo. Por isso, nós vamos visitar essa fronteira da Europa e Ásia. A gente vai colocar aí o nosso pezinho, vamos tomar champanhe, porque nós vamos atravessar a parte de Ásia para a Europa. E vocês vão fazer aquelas fotos fantásticas, por exemplo, o senhor no lado europeu, o seu senhor no lado asiático, como um pezinho para cá, outro para lá. Bom, é sempre emotivo. E vamos todos juntos tomar champanhe por termos finalmente cruzado essa fronteira. E depois da fronteira da Europa com a Ásia, aonde nós chegamos, Anastácia Gladkova? Depois, meninos, de passar algum tempo no trem e ter fantástico jantar de despedida, com muitas lágrimas, nós chegamos, despedimos-nos do trem e saímos na capital, desembarcamos na capital da Federação Russa, capital Moscou, cidade de Moscou. E aí começa a nossa aventura na cidade luxuosa, no coração antiga, da Rússia, no coração dinâmico, no coração econômico, aonde nós temos toda a pulsação, né, da Rússia. Exatamente. Nesse primeiro dia da chegada, nós vamos visitar o Kremlin e a Praça Vermelha. Importante, né, Stiusha? Deixa eu só completar, que aí aqui, quando nós chegamos, nós temos 2 noites de hotel em Moscou, né?
E 2 dias. Exatamente. Como nós chegamos mais ou menos por volta das 11 de manhã, a gente vai sair, vocês deixam as malas dentro do nosso trem, o nosso staff vai desembarcar e levar, transportar as nossas malas, as vossas e as minhas, sim? Porque estamos nesse barco todos juntos. Então, as nossas malas serão transferidas diretamente para o hotel, enquanto nós vamos passear pelo Kremlin. Nesse dia, a gente almoça num fantástico restaurante de Moscou, visita Kremlin, Praça Vermelha, e depois, já estando um pouquinho cansados, a gente vai para o hotel, toma banho, desfruta de um jantar. Mas no dia seguinte, a aventura continua. A gente vai continuar a passear pela cidade de Moscou, visitando mais lugares emblemáticos dessa cidade. Aqui vocês podem ver, mesmo no centro, o Lenin ainda sentado com o Stalin, é bonitíssimo, sim? Eles nadaram muito no Lago Baikal, né, Nastiusha? Principalmente, Então eles ainda estão lá. principalmente quando conheces o Ekaterimburgo e a história forte, depois vês esses dois aí sentados, é magnífico. Aqui podemos ver a Catedral do Cristo Salvador, é a maior catedral de toda a Rússia, sim, como um ponte pedonal que a gente também pode usufruir fazendo fotos. E aqui, Colina dos Pardais, que tem a maior universidade do nosso país, Universidade Estatal de Moscou. Imagina, meninos, que é muito interessante, rapidinho, para além dos estudantes que estudam lá nesse edifício fantástico do Empire Stalinista, há aí alguns edifícios junto nas laterais, onde vivem os professores, bem alojados, né? É interessante. Eu acho que é importante dizer que Moscou, né, Nastiusha, é muito forte essa influência, a história da União Soviética, né? E isso contrasta bastante quando a gente visita com Ekaterimburgo. O estilo de Moscou é um estilo eclético, porque é um conjunto de várias épocas. Nós podemos usufruir de edifícios desse estilo, também com uma presença emocional, sim, mas também de catedrais, arranha-céus. Né? As catedrais. As catedrais, sim, antigas. Eu acho que Moscou é uma ótima forma da gente terminar a nossa jornada transiberiana, porque como Moscou tem todo esse apanhado, né, é um recorte de toda a Rússia. Então, depois de nós termos conhecido a Sibéria, depois de nós termos experimentado, né, o queijo de leite de égua, né, depois de nós termos nadado no Lago Baikal, são tantas emoções, é o que eu falo, o transiberiano é uma viagem que você vê além da vitrine, você toca, você sente, você escuta, e realmente terminar em Moscou, né? E aí é o que eu falo, realmente as pessoas só vão se despedir de você na hora de ir para o aeroporto, né? Exatamente, em Moscou nós também convivemos todos juntos, vocês são a minha família, eu a vossa família, e eu entrego vocês no aeroporto, vou dar um último beijo para todos vocês, e aí vocês embarcam, meninos. Assim acaba a nossa aventura juntos. No Transiberiano. Não, a nossa aventura com os meus passageiros nunca acaba, acho. Nunca acaba porque acaba virando família, né, Nastiusha? É. Agora eu e a Nastiusha nos despedimos de vocês do nosso trem, né, do nosso itinerário, e nós vamos falar um pouquinho das cabines, porque eu acho que nós falamos tanto do trem, tanto da nossa casinha sobre trilhos, que agora a gente tem que falar um pouquinho de como é essa casinha, né? Mas assim, o que nós falamos aqui é bem resumido, o detalhado, todas as informações. Se vocês quiserem saber o número, quantos fios tem o lençol, as medidas das cabines, todos os detalhes mais minuciosos vocês encontram sempre com as meninas lá da Freeway, com a nossa querida Super Kelly, a nossa Anastácia na Freeway é a Kelly. É a mãe de todos. Então, você pergunta para a Kelly que ela é o oráculo, ela vai saber. E a Sônia também.
Bom, aqui nós temos 4, na nossa casinha sobre rodas, nós temos 4 diferentes categorias de acomodação. Sempre a Anastácia sabe, a Sônia, que já esteve a bordo, também sabe, perguntam sempre isso para a Kelly, para a Ruth, para a Patrícia, as meninas também sabem. Se vocês vão comprar, vão reservar a cabine de vocês, vou eu e o meu marido, vai ser a senhora e o seu marido até o final da viagem. Não mudam as cabines, não entram pessoas. Se estou eu com a Nastiusha, com a Anastácia na cabine, vou ser eu e a Anastácia na cabine. Se vai estar só a Kelly na cabine, vai ser só a Kelly. Não entram terceiras pessoas, mesmo porque o nosso trem ele é privado. É a nossa composição, é o nosso trem, os nossos vagões, restaurantes, o nosso vagão lounge e os nossos vagões caminha do começo até o final da viagem. E os nossos vagões, eles são todos recém-fabricados. Por que isso, né, Nastiusha? Que é importante a gente dizer. Porque os nossos banheiros são a vácuo. Então, mesmo quando o trem está parado, se são trens mais antigos, eles ficam com o banheiro trancado. O nosso trem não. Ele está sempre com o banheiro a vácuo funcionando. Né? São como os banheiros de avião, porém limpos, porque as ferrovias russas são muito exigentes quanto à questão da higiene. Aqui nós vemos o nosso aconchegante vagão lounge, que tem música ao vivo todos os dias, como a gente ganha horas quando a gente sai desde Pequim para Moscou, então a Anastácia vai deixar vocês dormirem mais todos os dias, nos dias seguintes. E aqui nós temos o nosso piano, os mapas que a Anastácia sempre vai mostrar para vocês, aonde que vocês estão, qual é o rio, né, Nastiusha? Qual que é a geografia, qual que é a paisagem. E nós temos também, não nos esquecendo, nós temos os nossos colegas, a nossa família a bordo, nosso querido pianista Alexei, o nosso querido médico Sergei, né, Nastiusha? O que você pode falar sobre o Alexei e sobre o Sergei? Pessoas tão queridas. Bom, o Alexei é o nosso grande amigo, meninas. Para além de ele ser um pianista e compositor, ele muitas vezes ajuda as senhoras com as malas, com tudo. E dá para conversar com ele. Ele fala também algumas línguas, como o inglês e o alemão. O médico, principalmente depois da Covid, é bem importante. Eu acho que será o príncipe e o nosso aqui médico da família. É bem bravo, né? O nosso médico, ele é bem exigente. Ele pode ser exigente, mas ele tem como dizer, diplomas muito sérios, sim? Portanto, é praticamente cientista, portanto, ele é muito importante. Eu acho que vai ser a pessoa mais importante. A nossa administração toda do trem, mesmo os diretores do nosso trem, acontece muitas vezes que nós estamos passeando nas cidades e aí nós vemos os nossos diretores, o nosso diretor dos trem com os assistentes fazendo as compras de comida, de alimentos frescos e paradas todos os dias para City Tour. Não tem nenhum dia que vocês fiquem sem banho, não tem nenhum dia que vocês fiquem sem sair do trem. Sempre, todos os dias, nós temos essa estrutura, essa logística, sempre com os passeios inclusos. E mesmo quando vocês não dormem no trem, então vocês, junto com a Anastácia, vão passar a noite de hotel em Ekaterimburgo, ou então vocês vão passar a noite de hotel em Irkutsk. O nosso trem fica fechado, mas cada vagão tem 2 atendentes de cabine, eles nunca saem do trem. Tem a equipe do restaurante, tem o nosso diretor, eles nunca saem do trem. Eles sempre ficam no trem, sempre ficam guardando os pertences, limpam as cabines. É realmente assim uma casa sobre rodas. E quais são os diferenciais? Então, aqui nós temos, né, brevemente passando os hotéis que nós usamos, que nós costumamos usar nos pernoites em Pequim, em Ulaanbaatar, em Irkutsk. São sempre hotéis de referência de grandes redes, hotéis 5 estrelas ou hotéis 4 estrelas superior. Aqui vocês veem também, né, os hotéis Doubletree by Hilton, Radisson Blu. E nós temos a bordo as nossas comidas,
Nós temos a bordo o nosso vagão restaurante, nosso cozinheiro também é uma pessoa muito especial, nosso chefe de cozinha. Ele sempre prepara as restrições alimentares, a Anastácia sabe, muitas vezes ele até dá uma sacolinha para as pessoas levarem. Por exemplo, já teve pessoas que não podiam comer pão com glúten. Ele chega a fazer pãezinhos para as pessoas levarem para o hotel, numa sacolinha, para não passarem fome, vai que não tem. Assim, é uma preocupação e um cuidado o tempo todo. Nastюша, o que você tem a falar sobre esse primeiro prato? Bom, meninos, aqui temos os petiscos famosos para acompanhar a vodka, sim? Porque também a vodka é o melhor remédio para tudo. É só para avisar vocês. Então, aí nós temos a geleia de carne, que é muito famosa, vale a pena também comer os pepinos salgados, conservados. Tudo isso a gente vai provar durante a nossa estadia no trem. E esse copinho com chá, Nastюша? O que Essa você acha? caneca é a caneca famosa das ferrovias russas. Eu acho que vale a pena visitar, fazer o Transsiberiano só para tomar o chá dessa caneca histórica. E se alguém quiser comprar, também podem fazer isso. Chá e café nas cabines sem limites. Todos os dias é deixada uma garrafinha de água por pessoa nas cabines do trem. Como a Anastácia disse, sempre tem água nos ônibus e chá e café nas cabines sem custos adicionais. Principalmente café para os brasileiros, porque como a Anastácia sabe, brasileiro adora um cafezinho. A nossa casa sobre trilhos. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre as cabines. Então aqui vocês veem as cabines deluxe. Então, essa daqui é a cabine Gold, é a maior cabine que nós temos no trem. Ela tem um total de 7 metros quadrados e ela é uma cabine completa. Eu tô tentando deixar aqui de um jeito que vocês consigam ter uma boa visão, tá? Dá para ver bem, Nastюša? Sim, sim. Então, aqui na cabine Gold, são 7 metros quadrados de cabine, a cabine mais completa. É um hotel, um quarto de hotel sobre rodas. Na cabine Gold, nós temos o banheiro completo com assento sanitário, né? Assento sanitário, lavabo, pia e ducha. A ducha na Gold, ela é aquela ducha que tem o box que abre e fecha. As camas na cabine Gold são 2 camas, a cama maior embaixo e a cama de solteiro em cima. A cama baixa eu costumo chamar de cama de viúva. Ela é maior que a de solteiro, menor que a de casal. Uma vez um senhor virou para mim e falou assim: por que você fala de viúva e não pode ser de viúvo? Então agora eu falo de viúva ou de viúvo. Mas é uma cama que tem 1,95 por 1,20. A gente fala aqui as medidas para vocês terem uma ideia, mas a Freeway tem todos esses detalhes. É uma cabine super confortável, com ar-condicionado particular dentro das cabines. O conteúdo dos passeios, tanto da cabine Gold, quanto da cabine Silver e da cabine Standard, é o mesmo, não muda. O que muda realmente é o banheiro, né? Que tem o ducha, né? A ducha completa com o box, assento sanitário e pia. Depois, nós temos a segunda maior cabine da nossa composição, do nosso trem, que também é como se fosse um quarto de hotel. Aqui nós temos a cabine Silver. Eu falo que ela é a cabine irmã da Gold, né, Nastюša? Ela é basicamente igual à cabine Gold, porém ela é um pouquinho menor, ela tem 5,5 metros. Ela também tem ar-condicionado, também tem guarda-roupa e também tem o banheiro completo dentro da cabine. Ela tem assento sanitário, pia e chuveiro. A diferença é que o chuveiro da nossa querida cabine Silver, ele não é um box, ele é uma cortina, como se fosse nos cruzeiros mesmo, em estilo wet room. Ai, Anastácia, mas nessas cabines que tem banheiro, tem água quente? Tem. Tem água quentinha, tem água gostosa. Vocês podem acordar e tomar um banho, voltar do passeio nas cidades e tomar um banho, né? Aqui nós temos na cabine Silver também uma cama baixa
de 1,95 por 1,10 e também temos a cama alta. Ah, mas e se eu estou viajando com a minha irmã, nós temos que dormir juntas na cama de baixo? Não, tem a escadinha é colocada, os nossos atendentes de cabine colocam a escadinha todas as noites, dá para subir. Se for um casal que vocês querem fazer uma segunda lua de mel, dá para dormir na caminha de baixo. Eu confesso para vocês, vamos contar um segredo aqui, Anastácia. Já várias vezes eu e a Anastácia dormimos, repartimos uma cabine silver, muitas vezes com mais uma pessoa, e nós dormimos as duas embaixo, na cama baixa, e mais uma guia na cama de cima. Já dormimos nas outras cabines, na cabine standard também, que é a próxima que eu vou mostrar. Então, assim, todas as cabines são bem confortáveis. A cabine silver, então, com a diferença da gold, é que essa cabine tem a cortininha. Assim, pessoalmente, o que eu acho, muitas vezes, né, a cabine Gold, lógico, é a cabine que tem a ducha forte, né, que tem o box. A cabine Silver também é ótima, porque essa cortininha te dá esse movimento também, né, Nastiusha? Então, é uma boa cabine também, e as dependências das duas cabines são muito bem, assim, o espaço é muito bem pensado, é muito bem calculado. E por último, nós temos a nossa cabine mais querida de todas, a que nós Exatamente. mais vivemos, né, Xuxa? Mais viajamos e que as pessoas realmente se Aí eu sentem... pessoalmente gosto muito da Standard. Eu também gosto muito da Standard. Por quê? Vocês vão entender. Na cabine Standard, nós temos duas camas. Deixa eu tentar puxar aqui para cima. Dá para ver legal? Tá dando para ver bem? Nós temos na cabine standard 4 metros quadrados. Eu gosto de dizer 4 metros quadrados, que é 2 por 2 por 2 por 2. Porque nós brasileiros não estamos tão acostumados assim com, né, as medidas das cabines e dos trens. Então, nós temos 4 metros quadrados muito bem aproveitados. Nós temos duas camas baixas, duas camas altas. Essas camas altas podem ficar abertas ou podem ficar fechadas. Nas camas baixas, dá para colocar as malas embaixo da cama. Às vezes, nas cabines deluxe, na Gold e na Silver, tem armário. Na Standard, dá para colocar embaixo da cama. Muitas vezes já ficamos eu e a Anastácia nessa cabine, a maioria das vezes, né? E cabe perfeitamente tanto a minha mala quanto a mala da Anastácia, uma mala grande embaixo de cada cama e ainda a mochila e os sapatos. Nesse vagão, na cabine Standard Plus, nós temos no final do vagão, em cada final do vagão, 2 banheiros, 2 toaletes, que tem lavabo e assento sanitário. Peraí, Zizi, Anastácia, lavabo e banheiro sanitário, cadê o chuveiro? O chuveiro, o banho é garantido todos os dias. Cada cabine Standard Plus, ao chegar nas cidades, vai ter uma chave para um quarto de hotel durante o almoço ou durante o jantar. E é automático. Se a Kelly estiver com o marido dela numa cabine Standard Plus, se a Maria Luísa estiver em outra cabine com o marido dela, e se eu estiver com a Anastácia em uma terceira cabine, cada uma de nós, cada cabine, vai receber essa chave e vai ter 2 horas de day use, enquanto tem o almoço ou o jantar. E todas as pessoas podem tomar o mesmo banho, com a mesma qualidade, com com o mesmo horário, tá? Cada cabine vai ter o seu quarto de hotel. Eu ia falar a sua habitação, o seu quarto de hotel. Então, vocês não precisam se preocupar. Quando nós não tivermos os pernoites, nós sempre teremos essas paradas estratégicas. Mas, Zizi, eu comprei uma cabine luxo, eu comprei uma cabine silver. O que eu vou ficar fazendo enquanto o pessoal da Standard toma banho? Vocês podem ficar passeando, vocês podem ficar na recepção do hotel aproveitando do Wi-Fi. Se vocês quiserem fazer uma comprinha, o guia local sai com vocês. Ah, Zizi, mas você falou do Wi-Fi agora, não tem Wi-Fi no trem? Gente, eu vou falar a verdade verdadeira para vocês. Até tem. Mas esse Wi-Fi é muito limitado, porque várias pessoas se conectam. Agora que nós estamos em quarentena, se vocês estão em casa, se vocês estão com os netos, com o filho, com a esposa do filho, com o marido, todo mundo conectado no Wi-Fi, o que acontece? O Wi-Fi fica ruim.
No trem é a mesma coisa. Então, se vocês quiserem o SIM card, né, o chip de celular na Rússia é muito barato, somente com dados de internet. A Anastácia sabe, é super rápido, super barato, dá para comprar um chip de internet ao chegar em Ulão-Udé e dá para ter a sua própria internet, tá bom? Bom, e nessa cabine, então, na Standard Plus, nós não temos o banheiro incluso, né? O chuveiro incluso dentro da cabine, dentro do vagão, mas o banho é confirmado, é garantido todos os dias. E esses toaletes que tem nas pontas do vagão, pessoal, eles são limpos frequentemente, eu diria que quase freneticamente pela nossa equipe. E assim, as pessoas, elas, a maior parte do dia, nós passamos nas cidades, nos passeios. E as pessoas não vão no banheiro todos os dias junto. Ah, mas Izzy, olha, a dona Maria Luísa vai estar numa cabine, vai estar numa cabine Standard Plus e a dona Maria Luísa quer ficar perto do banheiro. E ela fala assim, Zizi, e à noite, vocês vão apagar a luz? Não, tem luz 24 horas, tem luz noturna, tem os atendentes de cabine. Eles, eu nem falo que eles trabalham, eu falo que eles funcionam 24 horas. E também dá para colocar a cabine perto do banheiro sem nenhum problema. O nosso trem é nosso. A gente consegue arrumar tudo, né, Nestiucha? Exatamente. E aqui nós temos o nosso vagão lounge e uma foto da Anastácia de vários anos atrás. Vocês veem que ela não mudou. Um lencinho na cabeça, uma marca registrada, com música ao vivo, todos os dias. Né? É a nossa sala da nossa casa, as pessoas gostam muito de onde nós convivemos. Temos a nossa festa da vodka, temos a nossa cerimônia do chá. Enfim, assim, é uma viagem realmente que abrange 2 continentes, 3 países, religiões diferentes, moedas diferentes, que vocês não precisam se preocupar, porque a Anastácia sempre vai ajudá-los a trocar essa moeda. Ela sempre vai falar, troquem um pouco na China, troquem um pouco na Mongólia, porque nós passamos a maior parte do tempo na Rússia. Né? Aqui nós temos o nosso restaurante em estilo moderno e o nosso restaurante em estilo imperial. Vocês não precisam se preocupar, porque todas as categorias têm acesso aos mesmos restaurantes. A comida é a mesma para os mesmos restaurantes e nós temos conferências, palestras, as festas nos 2 restaurantes, que é para todo mundo poder ter a mesma experiência. Pessoal, muito obrigada, nós agradecemos demais. Kelly, as pessoas têm dúvidas, nós colocamos o vídeo. Agora, você é a nossa guia-mãe, Kelly. Oi, gente, muito obrigada. Eu acho que vocês explicaram tão bem, com tantos detalhes, passaram tanta informação, que não surgiram dúvidas aqui no chat. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, mas eu imagino que não. O pessoal tem dado feedback legal, que gostaram da apresentação. Bom, se nesse momento... tá entrando pergunta aqui, vamos lá. Qual a documentação para os brasileiros? Brasileiros não precisam de visto no dado momento, né? Até onde nós sabemos agora, até a informação de hoje, e vai continuar. Né? Os brasileiros não precisam de visto para a Rússia, não precisam de visto para a Mongólia, assim como Walter, os argentinos também não, tá? Muitas vezes perguntam, passaporte europeu, eu tenho passaporte europeu. Para europeu precisa de visto tanto para a Rússia quanto para a Mongólia. Então, nós, os russos e os mongóis gostam dos brasileiros e dos latino-americanos. Então, nós recomendamos a viagem, tá, com o passaporte brasileiro. Na China, nós temos uma isenção de 144 horas de visto de trânsito, tá? Então, dá para usar também com o passaporte brasileiro essa isenção de visto de 144 horas. Lógico que a Lizinha, assim, né, a Sônia também, eles vão informar para o ano que vem. Nós já estamos com as reservas abertas, né? A Freeway vai disponibilizar para vocês já as nossas saídas em breve, acho que a partir da semana que vem, já disponibilizam todas as nossas datas de 2021 e todas as informações vão ser
atualizadas conforme nós seremos atualizados com a vida pós-Covid, né? Eu acredito que vai haver algum tipo de vacinação ou algum tipo de medição de temperatura. Já na China tem, quando nós chegamos, nós nem percebemos, nós passamos por um raio-x que mede nossa temperatura, né? Acredito que, né, o mundo todo vai ser atualizado a partir de agora. Porém, no dado momento, no dia de hoje, até esqueci que dia que é hoje, gente, vocês me perdoem. 21 de maio, quinta-feira, para brasileiros não é necessário visto para nenhum dos 3 países. Legal, Zizi. Bom, a gente tem que aguardar, né? A princípio não, a gente não sabe como que vai ser, mas a princípio não. Tem mais algumas perguntas aqui. São Petersburgo, perguntaram quantos dias são necessários para conhecer São Petersburgo. E é realmente imperdível, né? Eu acho que a gente sempre recomenda a ficar uns dias a mais, né? Depois da viagem de trem, porque realmente é uma cidade incrível. Mas aí eu acho que a Zizi pode dizer em tempos de quantos dias, né? Pelo menos para conhecer os principais atrativos da cidade. Olha, eu diria assim, a receita, a fórmula perfeita, 4 dias, 3 noites, porque aí nós conseguimos colocar o City Tour, uma visita ao Hermitage, que é um museu tão importante quanto o Louvre, os palácios que ficam fora de São Petersburgo, a 25 quilômetros de São Petersburgo, Palácio de Pedro, Palácio de Catarina. Se, por exemplo, vocês falarem, Zizi, mas o Transiberiano já são 16 dias, mas 4 dias de São Petersburgo fica apertado. Dá para fazer 3 dias e 2 noites? Também fica um programa um pouquinho mais corridinho. Ou então, muitas vezes as pessoas falam, mas tudo bem, eu não preciso ver tudo agora, eu quero também ter um tempo livre. Dá para fazer em 3 dias e 2 noites também, Kelly. À medida do viajante. Dá para fazer tudo. Legal. Perguntaram também quantas pessoas por pacote. Eu não entendi muito, não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Talvez se é por no trem, por saída. Por saída, nós temos assim de 60 a 80 pessoas. Nós não costumamos a colocar muitas pessoas, porque a filosofia do nosso trem é ser um trem privado, né? E dar mais conforto no vagão lounge, no vagão restaurante. Principalmente assim agora também, já para o ano que vem, 2021, as vagas ainda vão ser mais limitadas. Então, a gente sempre aconselha que não se espere com pouca antecedência, eu ia falar com pouca antecedência, né, a reserva desse tour, porque diferentemente dos pacotes terrestres, o trem tem uma limitação no número de cabines, no número de vagão, né? E esse trem, ele é vendido em todo mundo. Meninas, eu acho que quem perguntaram exatamente no grupo brasileiro. Quantas pessoas serão? Não em todo o trem. Se podemos dizer que são várias línguas, são grupos de várias línguas. Por exemplo, um grupo português falante, um grupo espanhol falante, um grupo em inglês. E 60 a 80 é o conjunto de todos os grupos, mas em cada grupo, claro que muita menos gente, nunca é 60 por grupo. Pode ser 15, 20, não mais normalmente. Não mais que 20 por cada grupo. E é importante dizer que os grupos, assim como a Sônia, a Kelly sabem, mas os grupos não se misturam, né? Então, os grupos de brasileiro, tem a nossa querida guia mãe Anastácia, tem os guias locais em espanhol, que Anastácio, que vocês, né, não entenderem, ou às vezes não fica claro, a Anastácia explica, mas os grupos não se misturam. O grupo de português é o de português, o de alemão é o de alemão, o de inglês é o de inglês. Exatamente. Perfeito. Outra pergunta foi sobre a gente vai mandar a apresentação. A gente pode mandar sim essa apresentação. E também vai estar no canal de YouTube da Freeway, tá? Essa apresentação salva. Então, se vocês quiserem assistir depois com outras pessoas ou para agentes de viagens que estão aqui que queiram compartilhar com algum cliente, sem problema nenhum. Só entrar no YouTube, buscar Freeway Viagens, vai ter esse vídeo e outras lives que a gente tem feito e subido para o YouTube para assistir depois, tá bom?
Na página do Facebook também, a gente transmitiu lá ao vivo, então quem segue a gente lá no Facebook, Freeway Viagens, também pode assistir a essa live que vai estar lá. Sônia, você quer finalizar? As perguntas já se encerraram, você gostaria de finalizar com algumas palavras? Sim. Bom, então, agradecer aqui enormemente a presença de todas as pessoas que estão aqui, tanto as que estão ouvindo, como as que estão falando, apresentando. Espero que tenha dado para ter uma noção de como é a viagem, apesar de é uma viagem muito, digamos, com muito conteúdo, né? E em pouco tempo é difícil falar como se dá tudo isso. Tem muita coisa que tiveram que pular, obviamente, como um concerto incrível que a gente assiste. Dezembristas. Como? Irkutsk. Em Irkutsk. É uma coisa incrível, gente. É um concerto, assim, dos mais tocantes que eu já assisti na minha vida. E de pessoas locais ali, com toda uma história por trás. Enfim, então a gente, como disseram as duas, estamos totalmente à disposição para quaisquer outras dúvidas que venham a ter, porque é claro que é normal que se tenha, né? Uma viagem importante, longa, cheia de detalhes. E também eu acho que eu vi uma pergunta, alguém comentando se o descritivo do dia a dia está na internet. Sim, o nosso roteiro tem o dia a dia de como a viagem se dá, né? Então, todos os dias são repletos de passeios, visitas, aprendizados, cultura, gastronomia e muito mais. Gente, muito obrigada. Muito obrigada, Zizi. Muito obrigada, Anastácia, queridas as duas. Hoje à noite temos uma live sobre o Parque Natural do Caraça, em Minas Gerais, e um trem da região, que será ministrada pelo Alexandre Martins, que é o grande guia nosso do estado de Minas Gerais. Quem já assistiu alguma dele e puder assistir de novo, será um prazer. Quem nunca assistiu, prazer maior ainda. Semana que vem temos mais lives que vocês vão receber por e-mail. Vamos ter sobre o trekking ao campo base do Everest, vamos ter sobre o Tibete e o Butão, vamos ter sobre a Ilha de Marajó e outras lives que estão sendo organizadas para apresentar para todos, com grande prazer, com grande emoção, para que esses momentos sirvam para que nós possamos refletir, aprender, ampliar mais ainda os nossos desejos de conhecer pessoalmente um dia esses lugares interessantes que a gente vem tendo conhecimento ou sabendo um pouquinho mais agora. Espero que todos estejam bem, que todos continuem muito bem, que todos se cuidem, que a saúde prevaleça, que os nossos sentimentos de solidariedade se intensifiquem e que a gente se encontre brevemente novamente nessas salas virtuais e, num futuro próximo, em salas presenciais. Muito obrigada a todos, um grande abraço e até breve, gente. Obrigada, Sônia. Obrigada, Guilherme. Obrigada, gente. Uma boa tarde. Até mais tarde. Até mais tarde. Tchau.